Boa tarde, sejam bem-vindos a este encontro virtual de dirigentes de grupos folclóricos dos Açores e da diáspora açoriana. Esta é uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades. E isto porque a cultura popular é a base identitária da nossa razão de ser, seja nas novilhas do nosso arquipélago, seja nas diferentes comunidades da nossa diáspora. A par das bandas filarmónicas, os grupos folclóricos são uma das expressões mais representativas dessa cultura da açorianidade global. E por isso faz sentido que possamos aqui conversar com alguns dos seus protagonistas nesta sessão transatlântica que agora se inicia. Estaremos em direto e em simultâneo em 6 diferentes países. Em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai e na Bermuda, para conversarmos com vários responsáveis, tendencialmente pelo grupo folclórico mais antigo de cada um desses países. O critério foi esse, porque existem, infelizmente, largas dezenas de grupos folclóricos, todos eles de igual valor, um pouco por toda a diáspora açoriana. Mas como não era possível ter a todos aqui presentes ao mesmo tempo, optamos pelo critério da antiguidade. Vamos conversar sucessivamente com o grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária do Pico, que é o mais antigo dos Açores ainda em atividade, foi fundado em 1949. Também o grupo folclórico Padre Tomás Borba, do Rio de Janeiro, no Brasil, que existe desde 1954. O grupo de danças folclóricas uruguaias Los Azoreños, da cidade de São Carlos, do Uruguai, que foi fundado em 1963. O grupo folclórico de Santo António, da cidade de Pawtucket, do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos da América, que está ativo desde 1977. Também o grupo folclórico do Clube Vasco da Gama, da Bermuda, fundado em 1979, e ainda o grupo folclórico Memórias da Nossa Terra, de Winnipeg, da província de Manitoba, no Canadá, ativo desde 1992. Teremos a oportunidade de conhecer melhor cada um deles. Mas antes disso, vamos começar pelo nosso convidado especial. O Sr. Dr. Francisco Maduro Dias é uma personalidade incontornável da cultura açoriana. Atrevo-me mesmo a dizer, é um especialista em cultura popular e, portanto, dispensa apresentações, é subejamente conhecido de todos. Atualmente é presidente da Comissão Executiva da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores, mas já foi diretor do Museu de Angra, já foi presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, já foi diretor do Gabinete da Zona Classificada de Angra do Heroísmo, e, portanto, é uma pessoa que tem dedicado muitos e bons anos a essas coisas importantíssimas da cultura popular. Dr. Maduro Dias, muito boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo a esta nossa sessão. Boa tarde a todos, boa tarde, amigos de Andrade. Não faz ideia, eu ainda há pedacinho estava a dizer em minha casa, porque nota-se que eu estou em casa, eu estava a dizer que tinha uma sensação estranhíssima de reencontro depois de ter andado, não digo muito afastado, mas durante alguns anos estas oportunidades foram rareando. Eu fico muito feliz, dou parabéns a si por causa da organização, fico feliz de ver quem está presente e é muito interessante esta aproximação, porque uma das coisas que eu tinha aqui tomado nota, eu só lhe vou perguntar uma coisa. Quantos minutos, porque eu tenho aqui muita coisa e eu corto e acrescento, quantos minutos é que eu tenho para não ficarmos aqui até noite? Bom, nós temos uma duração estimada de cerca de 60 minutos para todas as intervenções. Então, e pretendemos incutir algum dinamismo na conversa sucessiva com cada um dos diferentes participantes. Então eu vou Mas nessa intervenção inicial gostava de pedir ao Sr. Dr. Francisco Maduro Dias, pelo conhecimento que tem, pela sensibilidade que tem, que nos desse uma ideia de enquadramento geral
da importância que tem o folclore enquanto manifestação identitária de um povo, neste caso do povo açoriano, seja aqui nas 9 ilhas da nossa região, seja dispersa pelo mundo inteiro nas diferentes comunidades da diáspora açoriana. Ok. Então eu vou começar com uma historieta pequenina, porque eu gosto muito de historietas, uma historieta pequenina que se passou há muitos anos, quando eu fui formador de uma coisa que havia antigamente na então Direção de Serviços de Imigração, que eram os cursos de verão de formação na área do líderes na área do folclore. E eu lembro-me de ter reparado numa rapariga, digamos assim, alta, ginasticada, enfim, que dançava, mas que me parecia não ser exatamente aquela figura típica dos grupos folclóricos. E eis que, se não quando, que ela me diz que era professora, estava a caminho de tirar o doutoramento, era professora no Rio Grande do Sul, de uma faculdade de, não digo de educação física, mas de motricidade humana. E eu fiquei, motricidade humana, está bem, a gente dança num grupo folclórico, mas porquê? E ela disse, porque nós temos uma grande enfoque, uma grande atenção nas pessoas com alguma idade. E nem sempre é fácil dizer às pessoas para se mexerem. E então, estudando como é que são as danças tradicionais daquelas comunidades, danças que essas pessoas, homens e mulheres, dançaram quando eram gente nova, nós vamos ao interior deles e fazemos com que eles se sintam mais felizes e quais que rejuvenesçam durante um pedaço de tempo. E nós conseguimos várias coisas. Em vez de lhes dizerem que temos que fazer uns exercícios muito esquisitos que nunca fizeram parte de nada, nós vamos à identidade deles, às memórias deles e às alegrias que eles tinham quando dançavam e pegamos nisso e trazemos para o hoje e dizemos, vocês vão dançar, ainda que seja mais lentamente, mas vão voltar a fazer esses movimentos que tanta alegria vos davam. E aí, eu, que sou de motricidade humana, vou ver que exercícios e que danças é que são melhores, mas não preciso dizer a eles, basta pedir a eles que dançam. Ora, eu fiquei com essa guardada, porque rigorosamente o folclore é a tradição do povo, é aquilo que as pessoas têm e que guardam e que levam, mas é um instrumento muito interessante de construção e até de destruição das identidades locais. Não é... Eu me lembro de uma senhora francesa que chegou aqui há muitos anos e que ficou fantástico. Ficou memorável esse comentário, porque ela disse, sobretudo ao nível do folclore das ilhas do Grupo Central dos Açores, que era muito monótono. Ela usou um termo muito francês, très monotone. E tinha um problema ainda para mais, que era o nosso folclore, pelo menos o do Grupo Central, em geral, é um folclore que vive muito dos trocadilhos, das brincadeiras, do verso. Ora, quem não entra na língua não percebe metade. Porque, em boa verdade, as nossas modas são modas que acabam por ser muito repetitivas em termos de compassos do corpo e são muito repetitivas em termos dos acordes. Ou bem que a gente percebe que o rapaz está a dizer coisas lindas dos olhos dela, etc. É óbvio que, ou bem que a gente percebe, ou bem que a gente não entende, e aí nessa altura é um arrasta-pé que não tem graça nenhuma. Vá lá uma sapateia, vá lá uma chamarrita, vá lá, assim, há 2 ou 3 em que a gente anda um bocado mais depressa, mas até o nosso próprio clima aqui nos Açores não faz com que uma pessoa consiga dançar muito depressa durante muito tempo. A gente ficamos sem... E a ideia não é um indivíduo sair dali estourado, a ideia é a pessoa sair dali feliz. Mas a riqueza do nosso folclore, porventura, até deriva dessa mesma diversidade, porque, como sabemos, claro, ele é diferente de ilha para ilha. Claro. E, portanto, o folclore açoriano é um pouco o somatório dessas tradições locais de cada ilha, não é? Mesmo assim, todo ele tem bastante essa questão, que é isso que eu queria dizer, que é a questão da identidade. Quando nós falamos do folclore, e depois há uma outra questão que é muito complicada, que eu, enfim, não vou gastar esse tempo aqui, que tem a ver com algo que é o que é um grupo folclórico numa terra que fala português como o Rio de Janeiro,
E o que é um grupo folclórico numa terra como Winnipeg, que eu não conheço, mas conheço alguns outros grupos no Canadá. O que é um grupo folclórico no Canadá, que pode ser o Canadá de fala inglês e o Canadá do Quebec, o Canadá de fala francesa, que já tem tradições culturais completamente diferentes. E o que é o grupo folclórico dos Açores ou o grupo folclórico da Bermuda? Trata-se enfim, ou da zona da Nova Inglaterra ou da Califórnia. Depende da quantidade de gente e de uma coisa muito curiosa que é, em certos lugares, a identidade é consolidada porque se fala a mesma língua, noutros lugares, aquele bocadinho que a gente fala e que a gente dança é uma marca nossa de resistência à integração. Eu peço desculpa estar a dizer isto a pessoas que estão ligadas aos grupos folclóricos, mas tive uma outra coisa e acho que vou terminar pouco depois de dizer isto. Foi uma vez, na cidade de London, no Canadá, houve um encontro de professores de português e de cultura portuguesa de Norte América. Eles diziam Norte América, não América do Norte, para não confundir os Estados Unidos e o Canadá. E houve um rapaz, que hoje em dia deve ser um homem, isso já foi há uns 20 anos, um rapaz que subitamente, um rapaz simpático, bem tratado, um indivíduo claramente na força da vida, com 18, 19 anos, que diz, eu aprendi português, não era a minha língua, e não é a minha língua mãe, mas eu falo português bem, eu tenho consciência da cultura e daquilo que me dizem de identidade, mas há uma coisa que eu gostava que me ajudassem a consolidar. Para que é que isto serve? Eu devo dizer que toda a gente ficou calada durante uns minutos. Porque, efetivamente, a questão é, ou serve para as pessoas mais velhas dançarem como a tal outra rapariga do Rio Grande do Sul, ou serve para uma coisa, para mim, mais interessante, que é o folclore, provavelmente porque é das coisas que mobiliza mais, mobiliza a dança, mobiliza o corpo, mobiliza o espírito, mobiliza o olhar, mobiliza uma quantidade de coisas no nosso corpo, eu diria que é o folclore mais do que o escrever ou mais do que talvez o teatro, mas o folclore também tem o seu teatro. O folclore consegue ser mobilizador de uma quantidade de elementos que são os elementos mais interessantes que a cultura portuguesa do Atlântico, que é aquilo que eu costumo dizer, os açorianos são portugueses do Atlântico, e, portanto, são temperados por um mar que, bom ou mau, há outros que não têm tanto. Mas, quando a gente chega ao outro lado, isso deve ser visto como um conjunto de coisas que pode ser um programa brutal no futuro, que é perceberem que nós temos uma maneira de falar que torce a língua e a boca de maneira que nós temos muita facilidade em falar outras línguas, coisa que os ingleses e os franceses não têm. Nós temos uma outra forma de puxar pela cabeça quando dançamos e cantamos versos lindos, o que significa que o nosso intelecto é mais trabalhado do que noutras circunstâncias. E, portanto, os senhores e as senhoras que têm a ver com os grupos, além de manterem esta chamazinha que não é tão fácil assim, têm que ser claramente ajudados, mais do que simplesmente manter a chama da vela acesa até que a última apague. Não. É manter a chama da vela acesa, provavelmente naquilo que é mais interessante de todos os elementos da herança cultural. Que é algo, e eu termino com essa historieta, que foi uma coisa que me aconteceu e que me fez virar completamente. Vocês todos que estão a ouvir não fazem ideia até que ponto é que isso podem achar que é natural, mas na altura eu não era exatamente o que sou agora, em idade e noutras cenas. O que se passou foi em Bragança, no norte de Portugal continental, era 1h30 da manhã, um grupo de arquitetos, de engenheiros e de técnicos, na época em que eu era diretor do Gabinete da Zona Classificada, em que se estava a falar de património, e de repente um deles, nós já tínhamos começado com vinho branco, passámos a vinho tinto, bebemos brandy, já estávamos na terceira rodada de gin com... tínhamos bebido champanhe. Digamos que aquilo era 1h30 da manhã e nós já tínhamos feito uma via sacra e estávamos num bar, boate, galeria de pintura. Era um sítio muito bonito. Infelizmente fechou. Esses sítios bonitos têm a tendência, infelizmente, a fecharem em mão. E o que acontece é que ele, de repente, um amigo meu diz: "Ó, Soriano, canta uma coisa da tua terra." E eu
que não era o que sou agora, de pessoa preocupada com folclore, nem tinha tempo para me dedicar a essas coisas, de repente lembrei-me do que tinha aprendido no liceu, do que tinha aprendido na escola, do que tinha aprendido em casa, e cantei. Nem sequer dancei, só cantei. E tive a sensação, com o silêncio que se fez, que estava a conseguir fazer com que um bocadinho da açorianidade que cada um pode transportar dentro de si, eu tinha posto lá, à 1h30 da manhã, em Bragança, depois dessa via sacra de copos bebidos de várias coisas. Cada grupo folclórico que consegue estar vivo em comunidades que, na maioria dos casos, passam a vida a trabalhar de uma maneira horrorosa, às vezes durante o inverno, com um frio que eu apanhei 36 graus abaixo de zero uma vez em Montreal, e desculpem, prefiro ir lá de verão e não de inverno. Se calhar vou ficar a ferver, mas prefiro ficar a ferver do que ficar outra vez quase congelado. Mas, recapitulando para terminar, os grupos folclóricos são provavelmente dos nós de amarração mais importantes que nós temos, porque dali tanto se vai para o exercício físico, como para a estética do corpo, como para a estética do espírito, como para a capacidade de usar a nossa língua. Não é só dizer que são milhões e milhões de gente que fala português. É que um discurso em inglês é aquilo que hoje em dia todos nós dizemos que é assertivo. Meia dúzia de palavras e está dito. Em português, nós fazemos outras coisas aos lados. Mas qual é a vantagem? É que se nós tivermos de andar para trás e de fugir para o outro lado, nós somos capazes de encontrar alternativas. E às vezes aquilo que dizem que é o nosso espírito português e açoriano do desenrasca, resulta de quê? Resulta de nós termos essa maneira de olhar aos lados, que alguns criticam porque não é orientada, mas que nos dá a vantagem de ir vendo como é que estão as circunstâncias à volta, e se a lida é para o torto, a gente salta para o morro ao lado e safa-se. E afinal o folclore é um pouco de tudo isso. Os tais nós de amarração, na sua feliz expressão, os nós de amarração que nos mantêm ligados à nossa identidade cultural, seja nos Açores, seja na diáspora. Dr. Maduro Dias, obrigado por esse enquadramento inicial. Peço-lhe que, tendo a possibilidade, nos acompanhe, até porque depois gostaria de um comentário final, nesta viagem internacional que vamos agora iniciar, ainda pelos Açores. Vamos começar justamente pelo grupo folclórico mais antigo em atividade na nossa região. É na Ilha do Pico, é no Concelho da Madalena, é na freguesia da Candelária. É exatamente o grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária do Pico. Foi fundado em 1949, tem atualmente como ensaiadora Eva Garcia, a nossa primeira representante de grupos folclóricos aqui presente nesta sessão. Boa tarde, bem-vinda. Obrigado também pela sua disponibilidade. Antes de mais, tenho que lhe perguntar, sendo o grupo mais antigo dos Açores e, portanto, da açorianidade global, qual é o segredo para manter na freguesia da Candelária do Pico um grupo folclórico ativo durante 72 anos? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer este convite. É um grande prazer participar neste encontro de folclore dos Açores da diáspora, algo que nunca nos tinha acontecido. É com um grande prazer que estamos hoje aqui. Respondendo agora à sua pergunta, o segredo, esta é uma pergunta difícil. Eu, por mim, falo. Eu, desde pequenina, o meu pai participava, era tocador, e eu sempre vivi o folclore na minha vida. Portanto, eu desde pequenina que comecei a participar e a ver e a ter aquele bichinho de querer integrar o folclore. Depois, felizmente, na nossa freguesia da Candelária, apesar de ser uma freguesia rural, que é como todas as outras aqui na nossa ilha, mas temos a sorte de poder dizer que a nossa freguesia da Candelária era uma freguesia muito rica em termos de cultura musical. Inclusivamente chegámos a ter, para além do nosso grupo folclórico, ter duas tunas a tocar em simultâneo, portanto, a participar em simultâneo. E talvez seja um bocadinho por aí, devido a essa riqueza cultural musical, que tínhamos conseguido manter até hoje o nosso grupo quase
sem pausas, temos tido essa sorte, temos continuado a nossa atividade quase sem interrupção. E com o orgulho de ser o grupo mais antigo dos Açores em atividade. E atualmente como é? Tirando, enfim, o caso excepcional da Covid, que a todos afeta por igual, enquanto ensaiadora do grupo da Candelária, quais são as maiores dificuldades e os grandes desafios que habitualmente encontra para manter o grupo vivo? Que apesar de antigo, presumo que seja um grupo jovem sim. Palma. Sim. Jovem relativamente ao grupo de bailadores, sobretudo. Porque hoje em dia, para se conseguir elementos para bailar, é relativamente fácil e cativante. O problema que encontramos hoje em dia, e eu aqui falo quase a nível do nosso grupo e da ilha toda, é em termos de instrumentos, de tocadores. O nosso leque de tocadores, temos alguns elementos bastante novos, mas também temos alguns elementos um bocadinho mais maduros e que já não são tão fáceis de repor. Hoje em dia penso que um dos grandes desafios do nosso folclore é mesmo em termos de aquisição de elementos tocadores. Penso que aí será o nosso maior desafio. Temos tido a sorte de a nossa Câmara Municipal da Madalena tem contribuído um pouco para isso, através do Centro de Formação Artística, tem promovido a aprendizagem de instrumentos de corda, mas infelizmente nós sabemos que hoje em dia a variedade de opções é muito vasta e infelizmente não são tantos os candidatos para essa aprendizagem de instrumentos musicais. Eu creio que vamos encontrar essa dificuldade não apenas nos Açores, mas também nas comunidades em geral, como já a seguir se verá. Muito obrigado, mantenha-se connosco, por favor, havemos de voltar à conversa, se o tempo permitir. Se o Grupo Folclórico da Candelária do Pico é o mais antigo dos Açores, o Grupo Folclórico da Casa dos Açores do Rio de Janeiro é o mais antigo da diáspora. É o Grupo Folclórico Padre Tomás Borba, fundado em 1954. O seu ensaiador continua a ser o Dr. João Leonardo Soares. Digo continua a ser porque ele já é também presidente da direção da Casa dos Açores do Rio de Janeiro e felizmente mantém ainda ativo esse nó de amarração ao grupo folclórico, que creio que foi a porta de entrada, no seu caso também, para a própria Casa dos Açores. A pergunta é a mesma, quer dizer, sendo o grupo folclórico mais antigo do Brasil e da América em geral, e portanto de toda a diáspora açoriana, isso é também um motivo de orgulho e uma responsabilidade acrescida para poder continuar daqui para a frente, como até agora também. Boa tarde, doutor José Andrade, boa tarde a todos aqueles que estão nos vendo, ouvindo, e a todos os participantes. O Grupo Padre Tomás Borba, dentro da comunidade portuguesa aqui do Rio de Janeiro, nós temos dificuldades hoje, como citado pelo Grupo da Candelária, com relação a tocadores. É um problema crônico que nós temos há alguns anos aqui no Rio de Janeiro. E relativo a componentes, a gente também tem tido uma dificuldade. Hoje, basicamente, o grupo folclórico são famílias que já estão há alguns anos no grupo, então são os pais que já dançavam, são os filhos que dançam, acabam casando, traz o marido ou a esposa, e os filhos, os netos, vão continuando esse trabalho, né? E a dificuldade tem sido isso, na parte principalmente tanto de tocata, mas também hoje de componentes para dançar. E o grupo funciona também como uma forma de chegar com a identidade cultural açoriana aos mais novos, aos descendentes dos açorianos que residem no Rio de Janeiro. Sim, sim. O grupo folclórico, eu digo que ele é a alma da Casa dos Açores, né? Eu particularmente sou conhecido como o Léo dos Açores no meio do folclore aqui no Rio de Janeiro. Isso é um motivo de orgulho
e onde o grupo folclórico chega, seja nas casas regionais portuguesas aqui no Rio de Janeiro, ou em festas mesmo brasileiras, o grupo muito é convidado para participar de festas beneficentes em igrejas, e ali a gente consegue divulgar um pouquinho dos Açores, o cantar, o trajar. O traje é muito curioso, as pessoas ao final da apresentação vêm perguntar, porque durante a apresentação nós escolhemos 2 trajes e mostramos o que é feito, quem era usado, fazemos o contexto, mas outros que a gente porventura não fala, ao final querem tirar fotos, e isso é bem interessante, bem bacana. Presumo que o grupo Tomás de Borba, aliás, até como o próprio nome indica, mas também pela circunstância de boa parte dos portugueses do Rio de Janeiro ser proveniente da Ilha Terceira, quer a nível de temas, quer a nível de trajes, reflete sobretudo o folclore terceirense. Sim, no início, o grupo foi fundado pelo professor João Homem Machado, da Ilha do Pico, né? Por termos muita gente da terceira aqui, todo o repertório era voltado. Durante anos e anos, o grupo tinha músicas da terceira, de São Miguel e do Pico, né? Em 98, há um divisor de águas, que eu costumo chamar assim, que é quando a gente recebeu o Grupo Folclórico das 12 Ribeiras, e o grupo tinha um repertório de 7 músicas. Ele passou quase 30 anos dançando aquelas mesmas 7 músicas, que era o folclore o baile de moda antigo, né? E em 98, então, a gente começou realmente a observar que havia que ter algumas mudanças, né? Eu assumo com 18 anos o grupo, sem saber nada, confesso, a verdade é essa. Tive que estudar, tive que procurar. Muita gente me ajudou, da Casa dos Açores de São Paulo, alguns grupos folclóricos dos Açores também, que a gente pedia consultoria, e daí então a gente começou a aumentar o repertório e representar também através de trajes e danças as outras ilhas. Muito obrigado, João Leonardo Soares. Continuaremos em contacto durante esta nossa sessão, mas vamos agora ainda mais longe. Já estivemos na Candelária do Pico dos anos 40, no Rio de Janeiro dos anos 50, vamos agora até ao Uruguai dos anos 60. Foi em 1963 que na cidade de São Carlos, uma cidade povoada por açorianos, se fundou o grupo de danças folclóricas uruguaias Los Azoreños. A sua representante aqui nesta nossa sessão é Cláudia Magnoni. Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós até agora estivemos a falar de folclore açoriano em português. Consigo, temos a particularidade de falar de folclore açoriano em castelhano. Isso faz toda a diferença, com certeza. Como é que é, no caso do Uruguai, um grupo que eu já tenho o privilégio de ter assistido localmente na sua atuação, chega a ser emocionante, devo dizer, ver crianças, adolescentes, jovens e adultos já nascidos no Uruguai, são açorianos com 270 anos, mas cantando, dançando e trajando à moda açoriana, mas cantando a chamarrita, os Olhos Negros, a Bela Aurora, o São Macaio, os Bravos, em espanhol. Isso faz toda a diferença. Quais são as vossas referências identitárias de pessoas que já nasceram, obviamente, na cultura uruguaia, mas que por via do folclore entram na cultura herdada dos vossos antepassados? Sí, totalmente. Nosotros, bueno, como bien lo dijeron, San Carlos es una ciudad fundada por açorianos, y bueno, el fundador del grupo, el alma del grupo, fue el maestro Ariel Guadalupe, que hasta el día de hoy, bueno, hoy somos el legado de lo que él ha dejado y lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Como ustedes dicen, el bailar danzas açorianas, el cantar danzas açorianas, esto que se ha metido
hoy en día en nuestra comunidad es gracias a Ariel, por supuesto, y a esta cultura que nosotros hemos hecho llegar muchas veces a las escuelas, donde por ahí, digo, se enseña que San Carlos fue una ciudad fundada por azorianos, pero bueno, gracias a esto se ha ido metiendo la cultura de a poquito en nosotros mismos también. Yo particularmente participo del grupo desde los 10 años, así que bueno, ya es una vida en el grupo y bueno, en el grupo tengo a mi familia, como decían por ahí, tengo a mi familia, mis hijas que también bailan y cantan en portugués, que por ahí la chiquita tiene 2 años y me canta en portugués, cosas que en español no podría, pero digo, es muy lindo, sí, es muy lindo como se ha logrado conocer la cultura açoriana a través, de la Casa de Açores. Como é a realidade mais diferente de todas aquelas que estamos a conhecer nesta sessão, pedia-lhe que nos explicasse como é que isso funciona em concreto. Que tipo de repertório é que têm, como é que conseguiram os trajes, como é que aprenderam as músicas e as coreografias, como é que isso funciona na prática num sítio tão distante com uma cultura tão diferente? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, varias oportunidades de viajar a los cursos de ensayadores. Hubieron compañeros que pudieron viajar y han traído las distintas coreografías. También nos han ayudado de las distintas casas de Azores, de la Casa de Río de Janeiro, la Casa de Florianópolis nos han ayudado también, la Casa de Río Grande. Hemos recibido ayuda de la comunidad, en realidad, y bueno, por supuesto, también nos ayudamos hoy en día con videos que encontramos en YouTube por ahí, pero tratamos de hacer como una recopilación de la ayuda de las diferentes casas y bueno, también lo que hemos aprendido nosotros. Dê-nos exemplo de algumas das músicas que cantam e dançam do folclore açoriano. Por ejemplo, bueno, Mané Giné es una de las que bailamos y el coro, ¿verdad? Porque la Casa de Azores también cuenta con el coro de Azores que cantan en vivo, ¿verdad? Mané Giné, bailamos Peciño, Lira, Baile da Población. También digo, es importante destacar que hoy, bueno, vine yo como representante que bailo en el grupo, porque el grupo no es que tenemos un profesor, sino que las danzas las aprendemos de forma colectiva, ¿sí? Aprendemos de todos, no tenemos un referente, sino que, bueno, los más viejitos dentro del grupo vamos aportando y vamos trabajando de forma colectiva para aprender y sacar nuevas danças. Sem dúvida, testemunho muito interessante. Tão interessante que havemos de retomá-lo daqui a alguns minutos, se o tempo permitir. Muito obrigado, Cláudia, pela sua partilha. Vamos agora do Uruguai mais para norte, para os Estados Unidos da América, ao encontro de um dos grupos mais antigos da América do Norte. É na cidade de Pawtucket, no estado de Rhode Island, o grupo folclórico de Santo António. O seu responsável aqui presente connosco é uma pessoa muito conhecida dessas coisas da cultura popular, Vítor Santos. Creio que já estará em condições de entrar em direto connosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Terá que ligar o microfone, com certeza. Tem que ligar o microfone para podermos ouvi-lo. Vítor Santos é um homem ligado à cultura popular na Nova Inglaterra, de uma forma geral. É um dos dinamizadores das grandes festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, sobretudo no que tem a ver, por exemplo, com o Buda de Leite, por parte dos amigos da Terceira. É também um dinamizador das tradicionais danças e bailinhos de carnaval da Terceira. É um homem da nossa cultura popular. Também tinha que estar, como está, ligado ao folclore. Já o conseguimos ouvir, tem que ligar o microfone, que eu creio que está desligado agora. Tem que ligar o microfone no cursor. Agora deve estar. Não está.
Mas nós daqui a pouco vamos tentar voltar ao contato consigo, se entretanto for possível resolver este problema técnico, que é próprio, aliás, dessas sessões realizadas com o risco, mas também com o interesse do direto. Dos Estados Unidos, a que voltaremos daqui a pouco, vamos agora até à Bermuda. O grupo folclórico do Clube Vasco da Gama foi fundado em 1979, é o mais antigo da Bermuda. Temos connosco em direto de Hamilton, para falar connosco, a sua ensaiadora, Hélia Tavares. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Muito bem. Já está há muito tempo ligada ao grupo Vasco da Gama? Como ensaiadora já estou à volta de 3 anos ligada. De 3 anos. Faço parte do grupo à volta de uns 9 anos. Estou a viver na Bermuda há 11, há cerca de 9 anos que faço parte do grupo folclore de cá. Muito bem. Esse grupo já tem uma idade considerável, tem um historial importante também. Até que ponto ele tem sido importante para afirmar a cultura açoriana em geral, e neste caso sei que a cultura miquelense em particular, dos portugueses na Bermuda? Como é que eu ia explicar? É muito bom a gente ter um folclore aqui, porque não sei se sabem, mas na Bermuda temos muita gente de descendência portuguesa, principalmente de açoriana, e especialmente de São Miguel. Consta que um quarto da população da Bermuda, cerca de volta 25%, 25% é de Portugal, é dos Açores, é de São Miguel, até, mais especificamente. Exatamente, direi 90% é de São Miguel. É muito bom, temos os nossos desafios, não é fácil, mas tentamos sobreviver e gostamos de apostar e a mostrar as nossas tradições. Como é que é explicar? As pessoas da Bermuda, os cidadãos da Bermuda gostam muito disso, gostam muito de ouvir a gente, saber histórias, saber a história dos trajes, dos instrumentos. Temos os nossos desafios, mas conseguimos... Portanto, é interessante, desde logo, e sobretudo para os açorianos, açores-descendentes que vivem na Bermuda, mas também se torna atrativo e desafiador, até presumo, para as pessoas que já nasceram na Bermuda e que não têm sequer contato próximo com a cultura portuguesa. Por via disso, conseguem conhecer melhor Portugal e os Açores e a nossa cultura popular, neste caso, da Ilha de São Miguel. Que tipo de repertório de trajes é que tem o grupo? Circunscreve-se apenas ao folclore micaelense ou, de uma forma geral, representa a região inteira? Neste momento, temos os trajes que temos é mais... dizer de São Miguel, temos assim, temos o traje rico, o traje médio, o traje pobre, temos vários trajes, não temos assim muito das outras ilhas açorianas, temos mais de São Miguel. O repertório é mais músicas de São Miguel também. Já tivemos, enquanto eu participava no grupo, já tivemos algumas, acho que do pico, da terceira, mas deixámos de ensaiar, que era um pouco... Quantos elementos é que tem, aproximadamente, o grupo folclórico? Quantos elementos é que tem atualmente? À volta entre 20, 30 elementos. Aquilo varia. Aquilo, quando chega a setembro, algumas crianças vão para a universidade para fora, só eles abandonam-nos, depois voltam, uns entram, outros saem. Depois também é um grupo maioritariamente jovem? À volta dos 40 anos, talvez. Temos alguns jovens, com menos de 25 anos, temos para aí uns 4 ou 5 elementos. Estamos de várias idades, vai entre os 14 até os 60 e pouco de idade. Não, e ao longo do ano, em condições normais, que não é esse tempo de pandemia, mas em condições normais, que tipo de atividade é que costuma desenvolver o vosso grupo aí na Bermuda? É assim, nós participamos muito nas festividades portuguesas, nas festas do Espírito Santo aqui na Bermuda, a festa de Assunção de Cristo, participamos também em várias festas do Clube Vasco da Gama, participamos em escolas, todo o tipo de convite que recebemos, normalmente nós participamos. Escolas, estamos aqui na Bermuda, participamos nas paradas de desfiles, que é o dia 24 de maio, o dia da Bermuda, costumamos a participar. A parada de Natal também costumamos a participar. Então, são alguns eventos que participamos. Também fazemos os nossos jantares, pelo menos uma vez por ano, gostamos de fazer um jantar
para angariar fundos para o folclore, para podermos comprar os nossos trajes, algumas coisas que precisamos. E o grupo faz parte integrante, está integrado no Clube Vasco da Gama. Exatamente. Muito bem. Olha, obrigado por esse seu testemunho. Havemos de voltar à conversa. Já ficamos com uma ideia do essencial. E vamos agora até ao Canadá. À cidade de Winnipeg, na província de Manitoba, para conhecermos o grupo folclórico Memórias da Nossa Terra, o mais antigo grupo folclórico açoriano em terras canadianas. Está em direto connosco, a partir da Casa dos Açores de Winnipeg, um grupo muito simpático que eu passo a apresentar. Nós temos o próprio presidente da direção da Casa dos Açores de Winnipeg, João Paulo Melo, um ilustre mariense. Temos ao seu lado a diretora do grupo folclórico Memórias da Nossa Terra, Maria Carreira, que está acompanhada das ensaiadoras do grupo médio e do grupo infantil, respectivamente a Stephanie e a Kátia. Já vamos perceber como é que tudo isso funciona, mas antes queria dar uma saudação muito especial a todos os açorianos e açores-descendentes que vivem atualmente no Canadá, pela circunstância de hoje ser o Dia Nacional do Canadá. E, portanto, na pessoa do presidente João Paulo Melo, aqui fica um abraço açoriano, transatlântico, para o Canadá no seu Dia Nacional. É um dia muito importante também para os açorianos que vivem aí, não é? Certamente, é um feriado nacional que todos nós temos que respeitar e temos, uma vez que viemos imigrados para aqui, por nós é por direito e por lei respeitar e contribuir para que este dia se cumpra como um dia feriado nacional, porque foi a pátria que nos acolheu e temos que, deste modo, respeitá-la e fazer tudo pelo Canadá. Em condições normais, bem que merecia essa comemoração do Dia do Canadá ser assinalada com uma atuação do grupo folclórico Memórias da Nossa Terra, não estivéssemos nós ainda, infelizmente, em plena pandemia. Este grupo foi fundado em 1992 e atualmente pode considerar-se como sendo uma das faces mais visíveis da atividade habitual da Casa dos Açores, Presidente João Paulo. Sim, eu vou passar a palavra à Maria, porque ela é que faz parte da história da casa e sabe a história, talvez como eu, ou melhor do que eu. Mas antes de dar lugar à Maria, quero agradecer o convite que tivemos para participar nesta reunião, para conhecermos todos os ranchos das outras comunidades espalhadas pelo mundo. E os votos que eu faço é que todos tenham muito progresso e que façam sempre o melhor pela sua terra e pela sua... As tradições açorianas nunca as deixem cair. Façam tudo para que as nossas tradições vayam em frente e passem já à nossa geração mais jovem. Passo a palavra à Maria, ela... Isso é o mais importante. Eu creio que o vosso grupo consegue cumprir essa preocupação porque tem 3 grupos num só, incluindo um grupo infantil, como já veremos. Pedia à Maria Carreira, a diretora do grupo folclórico Memórias da Nossa Terra, que me explicasse como é que, nesse caso, há 3 em 1 para defender o folclore açoriano na Casa do Winnipeg? Tínhamos bastantes dançarinos de várias idades e fazia sentido pôr uma criança de já 2 anos com muita vontade de dançar e querer participar na cultura, então resolvemos fazer 3 grupos. Um grupo maior, mais sénior, o grupo médio, que era da idade, que é mais ou menos da idade dos 13 até aos 17, 18, e o infantil, que é dos 13 para baixo, dos 2 anos, começa dos 2, 3 anos. Mas muitas vezes a gente ajuda uns aos outros. O grupo infantil, os médios ajudam o grupo infantil, porque eles também foram pequenos antes de serem grandes. Os médios vão chegar a velhos, para chegar a sénior, e assim somos 3 grupos, mas uma unidade. É interessante, como se cada um tivesse o seu escalão próprio, em função da idade que tem, numa espécie de escola sucessiva,
como se fosse a escola primária, a escola secundária e a universidade do folclore, no caso da Casa dos Açores do Winnipeg. Vamos então começar pelo princípio, pelos mais novos, pela Cátia, que é a ensaiadora do grupo infantil. Um grupo que chega a ter elementos com 2, 3, 4, 5 anos de idade, deve ser, por um lado, um encanto, mas por outro, uma dificuldade. Como é que consegue gerir os mais novos nessa aprendizagem inicial do folclore açoriano? Eu vou responder pela Cátia, ok? Eles começam... Ela não se sente muito à vontade a falar português. Essas crianças dos 3, 4 anos já vão vendo isso na essência, já fazem parte e têm participado nas festas e têm tido aquela vontade. E quando assim que eles começam a poder andar e a correr mais depressa, eles já querem vir para o folclore. E a gente aceita de boa vontade, porque isso é a base principal da cultura, começa ali. O que significa que, por vezes, já são os filhos dos membros do grupo sénior que participam nos grupos mais jovens. No caso da Stephanie, eu não sei se ela fala bem português, se também tem dificuldade. No caso da Stephanie, para um grupo juvenil, com certeza que o maior desafio é cativar os jovens. Geralmente não é fácil atrair jovens para a cultura dos mais velhos, digamos assim, impropriamente. Como é que consegue cativar os jovens para o folclore, para essa cultura da identidade dos teus pais e dos teus avós? Pode falar, acho que vamos ouvir, Stephanie. Ela está um bocadinho nervosa. Ficam envergonhadas, afinal. Então, está decidido que a Maria Carreira vai ser a porta-voz dos 3 grupos. Mas é fácil ou não juntar e atrair a juventude? É fácil e ao mesmo tempo torna-se difícil. É fácil porque é uma unidade, eles gostam de se encontrar e é um centro de apoio e de ajuntamento entre os jovens, e daí eles vão criando as amizades e vão crescendo juntos. Eles vão com os mesmos gostos e são eles o futuro da comunidade, da tradição, e a gente, os mais velhos, temos que apoiar os mais novos para que isso não fique frio. E os 3 grupos, em condições normais, costumam ter atividade durante o ano inteiro. O que é que costumam fazer? Presumo que mais durante o verão, já que o inverno aí é muito frio. Aliás, é mais de inverno. No verão temos de férias. Okay. A gente participa nas festas regionais da Casa dos Açores, no aniversário, na Matança de Porco, na Semana Cultural, no jantar, festa de bacalhau. Qualquer festa que a casa tenha, tem sempre um grupo a apresentar. Também participamos nas festas religiosas da nossa comunidade, da nossa igreja, e nas outras casas culturais da nossa comunidade. Muito bem. Sim, senhora. Ótimo. Já voltaremos à conversa. Mantenham-se connosco se puderem, até porque aí é feriado e, portanto, acabam por ter, provavelmente, mais disponibilidade. Vamos tentar novamente os Estados Unidos da América, o estado de Rhode Island, a cidade de Pawtucket, para ouvirmos o responsável pelo grupo folclórico de Santo António, Vítor Santos, que agora provavelmente já estará em condições de se fazer ouvir. Espero que sim. Olá, boa tarde. Amigo Vítor Santos, é um gosto poder ouvi-lo, além de vê-lo, nesta nossa sessão, que sei que será especial também para si, porque é um homem muito ligado à nossa cultura popular e, portanto, vibra com essas coisas do folclore. Não me iam ouvir. Pois é verdade. Olha, gostava que nos desse uma ideia do tipo de atividade que o vosso grupo desenvolve em nome da cultura açoriana aí na cidade de Pawtucket e na Nova Inglaterra, de uma forma geral. O Grupo Folclórico de Santo António tem essa origem de nome porque foi estabelecido pelos meus pais na paróquia de Santo António, que é a única paróquia portuguesa aqui em Pawtucket, e foi fundada em 77 com um grupo de amigos terceirenses que praticavam folclore na terceira e que já tinham uma saudade disso. Eu tinha apenas 15 anos e saí a tocar acordeão, era só um acordeão, e saí como uma brincadeira para se fazer um baile à antiga numa noite de festa para a ajuda
da angariação de fundos da Irmandade do Espírito Santo daquela paróquia. E ficou com o nome de Rancho Folclórico de Santo António, o grupo desde 77, vai fazer, fez 44 anos, nós já fomos à terceira 2 vezes, à Califórnia 2 vezes, ao Canadá talvez 6 ou 7, também o grupo está muito diferente daquilo que era, pois é muito mais jovens, só que desde a pandemia o grupo não tem estado ativo, porque é difícil das pessoas se encontrarem, alguns ainda têm alguma hesitação sobre a vacinação, portanto o pessoal está com uma coisinha de cautela, não é? Pela experiência Mas que tem é um e pelo grupo conhecimento que tem, acha que a pandemia pode prejudicar o regresso de alguns grupos folclóricos? Vai condicionar uma fase diferente, eventualmente com o afastamento de algumas pessoas que fiquem pelo caminho, que se desinteressem entretanto, depois de tanto tempo de inatividade? Eu penso que vai afetar gravemente aqui a nossa zona. Nós somos o único grupo que atua, pratica folclore terceirense aqui em toda a Nova Inglaterra. Dedicamos-nos ao folclore terceirense, com a viola regional. Aliás, a Direção Regional das Comunidades, ao longo destes 40 anos, tem-nos apoiado com alguns cursos de viola, professores a virem, e temos mantido o grupo de uma maneira genuína, com os trajes, etc. Verdadeiro grupo folclórico da antiga da Ilha Terceira. Um verdadeiro embaixador ao início, da Ilha Terceira na Nova Inglaterra, é verdade. O início do grupo serviu para matar a saudade. Agora não. Agora serve para uma verdadeira escola, porque a maioria, as únicas pessoas ainda no grupo há 44 anos são eu e a minha irmã, que éramos muito jovens na altura, e agora o grupo serve mais para preservar a tradição, pesquisar costumes e tradições, a voz, o dançar, o convívio, o socializar, criar amizades e manter a tradição do folclore terceirense na nossa comunidade. Já temos feito bom papel em tradições, porque nós temos se envolvido, por exemplo, o grupo folclore, que foi um dos pilares a iniciar aquele bolo de leite que hoje faz-se em Fall River nas grandes festas. Foi através desse grupo folclore que fomos o primeiro a fazer uma tradicional matança de porco como festa, angariação de fundos quando houve o sismo de 80 na Terceira. O grupo folclore tem feito algumas coisas que deixou marca. Fomos o primeiro a fazer um LP e um single que depois convertemos para CD. Já temos a maioria dos jovens são todos nascidos aqui nos Estados Unidos, é que mandam o baile, é que cantam, tocam, portanto, isso são coisas que uma verdadeira escola de novas gerações. E, assim, e a gente gostava imenso da Direção Regional nos enviar estes dados e contactos, grupos que estão a fazer este colóquio hoje, porque era bom que houvesse mais intercâmbio, assim que o nosso mundo se tornar um pouco mais normal, não é? Tínhamos muito gosto em formar laços com sítios que nós nunca fomos. A maioria destes companheiros e colegas com quem estou a acompanhar não conheço, aliás conheço o Winnipeg, mas não conheço, e tínhamos muito gosto em poder dinamizar alguns intercâmbios com os nossos grupos para eles ficarem a conhecer melhor as nossas comunidades. Vamos partilhar os contatos entre todos e quem sabe se a partir desta sessão virtual não nascem perspectivas concretas de uma maior cooperação e intercâmbio presencial entre esses grupos que são, como já vimos, dos mais antigos da diáspora açoriana. Já que estamos a falar da Ilha Terceira, vamos regressar a Angra do Heroísmo, mantendo embora todos os nossos convidados em linha. Vamos voltar ao Dr. Francisco Maduro Dias, o nosso convidado especial nesta sessão. Vou pedir ao Dr.
David Lopes para fazer o que já está a fazer e bem, que é colocar-nos a todos online, não apenas para termos uma noção da dimensão e da diversidade que essa sessão está a ter, mas também para podermos interagir durante mais alguns minutos sobre essas matérias de interesse comum. O Dr. Maduro Dias é de todos os nossos participantes o único que não dirige propriamente um grupo folclórico, mas dirige de alguma forma ao longo da sua vida inteira a nossa etnografia, o nosso património, a nossa cultura popular. Depois de ouvir esta verdadeira volta ao mundo açoriano do nosso folclore, como sendo uma pessoa interessada e entendida nesta matéria, apetece-lhe fazer alguma pergunta especial a algum dos nossos convidados em concreto? Eu apetecia-me fazer muitas perguntas. Obrigadinho por ficar com as imagens todas aí. Eu devo dizer que não gosto nada de falar para a parede e tinha quase a sensação que estava a falar para a parede há bocadinho para o computador. Eu prefiro ver as outras pessoas a rirem ou a ficarem aborrecidas, depende. Uma das coisas que eu... Pergunta, não. E eu vou explicar porque é que não faço a pergunta. Porque eles já responderam várias vezes à questão que eu tentei trazer aqui no início. Porque, desculpem a linguagem normal, mas é assim que eu costumo falar quando não estou a escrever para ficar guardado. Porque cargas d'água é que uma pessoa no Uruguai, porque cargas d'água é que uma pessoa em Winnipeg, porque cargas d'água é que alguém, enfim, até mesmo no Pico, ao fim de 72 anos, continua a... Porque é que as pessoas agarram no seu folclore e teimam e podem fazer asneiras, podem meter acordeão quando se calhar devia ser uma viola de 15 cordas, podem fazer certas coisas, mas o essencial é dançam, cantam e aquela chamazinha, o tal nó da amarração que eu usei esse termo e você pegou, José Andrade. Porque é que eles agarraram nisso? Eles responderam até onde eles conseguiram, e eu penso que é a nossa obrigação, e a sua, desculpe o desafio, mas é, transformar esta vontade de manter a raiz, e eu vou usar uma linguagem poética, em novos ramos e em novas folhas. Eu estava a pensar no drama que é, no caso do Uruguai, que não é drama, mas é interessantíssimo, uma herança cultural que dá voltas e cambrelas, que vai parar à América do Sul, da América do Sul vai passar ao Uruguai. Há toda aquela história que se calhar eles têm essa informação, mas que eu aprendi, graças primeiro à imigração e depois à Direção Regional das Comunidades, é que eu aprendi até que ponto é que nós nos Açores tínhamos essa relação. Como é que a gente põe alguém a falar português num lugar que fala castelhano, num lugar que tem toda aquela dinâmica, aquela simpatia, e que acaba por ser o Uruguai, porque é uma guerra entre Espanha e Portugal, que acaba por fazer a cisplatina, que acaba por virar aquela confusão toda e transforma-se num país que não é nem Argentina nem Brasil e que fica ali, algures ali a meio. E que consegue ter alguns nesse país, na cidade de São Carlos, essa presença cultural tão forte da identidade popular açoriana. Isso é impressionante, não é? O que eu lhe queria dizer, e já sei que a gente está praticamente a acabar, infelizmente, eu adoraria ter mais conversas destas, espero que a gente tenha, que é, houve 2-3 coisas que eu anotei aqui. Aquela maravilha do grupo da Casa dos Açores do Winnipeg, que dança, que já não fala português da maneira como gostava, mas que sabe, que percebe, que se agarra ao que pode. Houve uma vez um grupo folclórico que veio cá aqui à Terceira e a Direção Regional das Comunidades pediu para eu fazer uma pequenina intervenção. E tinham-me pedido para eu explicar a história dos Açores em 10 minutos. Epá, é desafio. E disseram para eu falar em português. E eu perguntei àquela gente, que era tudo rapazes e raparigas novos, que tinham 17, 18, 22 anos, para além dos 4 ou 5 que tinham 50 e tal, 60, se eles percebiam português. E a funcionária da imigração disse: o Maduro Dias vai falar em português. E eu disse: não vou nada. Não vou nada porque eu não vou perceber nada. Eu prefiro falar em inglês.
sobre a herança portuguesa que eles transportam neles, e eles vão perceber o que é, em vez de estar a falar em português, porque aí eles não vão perceber coisa nenhuma. Portanto, eu anotei 2 ou 3 dificuldades. Uma delas é a questão dos instrumentos. Uma outra é a questão do falar português e do perceber a beleza do que é falar outra língua. É que nós, portugueses, somos treinados desde pequeninos a falar português e inglês, e espanhol, e francês, e outra coisa. E quem mora em países como o Brasil ou como os Estados Unidos, fala e está feito. Eu acho que seria bom, por uma questão de podermos trabalhar no mundo global, não é só por a questão de ser a nossa herançazinha bonita das Ilhas dos Açores. Nós temos uma competência de herança cultural portuguesa, que é a capacidade de olhar os outros e de falar outras línguas. Nós somos mais do que aqueles que só falam inglês ou que só falam português no Brasil ou que só falam castelhano. Nós temos essa possibilidade e podemos dizer às pessoas que não é só dançar porque era o avô. É o adquirir uma competência para o amanhã. E era por aí. Porque quanto à questão da socialização, do aprofundar e fazer pesquisas, do contacto com as outras casas culturais, vocês, José Andrade, têm essa responsabilidade como Direção Regional das Comunidades. Mas uma Direção Regional das Comunidades não é nada se as comunidades em si não se juntarem de vez em quando e não disserem: olha, você, se não se importa, nós queríamos, como aquele nosso amigo, onde é que ele está, que ele desapareceu. O Vítor Santos. Vítor Santos, falar uns com os outros. Porque você já teve essa experiência, mas eu não sei as pessoas que aqui estão se já tiveram. Eu já tive e é gratificante, mas é tremendo. Porque o olhar que um fulano, que os grupos folclóricos que aparecem no sul do Brasil, aparecem para consolidar uma herança de base açoriana, porque estavam a tentar rever a narrativa da identidade do sul do Brasil por causa da presença alemã, italiana, polaca, etc. Já no Canadá já é outra coisa, já na Califórnia é outra. As razões pelas quais a gente se agarra às raízes são diferentes. Agora, o que a gente precisa de perguntar sempre, e é isso que eu deixo como oferta, e obrigadinho por me terem permitido ouvir-vos todos a falar, que eu adorei, é muito bonito ter esta herança, e agora pensar como é que eu, além de me divertir ao fim do dia e de partilhar e de estar em grupo, como é que eu posso dizer que esta minha música, porque a música portuguesa, vocês fiquem a saber isso, as nossas modas, as nossas heranças, as nossas letras, os nossos instrumentos, são tremendamente antigos. Não são uma viola de agora. A nossa viola de 15 ou a viola de 2 corações de 12, como há em São Miguel, tem uma herança que vai milhares de anos atrás na Europa. As nossas modas têm a ver com metade do mundo. Não é por acaso que a gente tem o Samacaio e tem os olhos pretos, estou a falar da terceira, mas não é por acaso que a gente tem, e já estou a falar da Guiné e do Maranhão, e pronto, e para mim, como diz o Dr. Álvaro Monjardino, há outras modas que ligam claramente com o Bravo, ligam com a Home of the Brave, que é o hino dos Estados Unidos. Ora bem, o nosso folclore nos Açores é um folclore que mistura, e nós temos que ser capazes de passar à gente nova. Eu peço desculpa dizer assim, mas eu não sei dizer de outra maneira. Não é só do meu avô ou do meu bisavô. Se fosse, já era ótimo. Mas é uma ferramenta que nós temos para construir relações entre os povos baseado na nossa cultura e na nossa identidade, que nos permite continuar a ser açorianos no mundo e ser também canadianos, americanos, Bermuda, Brasil, o que vocês quiserem. Eu acho uma maravilha. Muito obrigado por me terem permitido participar. Não sei se valeu a pena eu ter dito alguma coisa dessa. Absolutamente. Muito obrigado nós por ter aceito o convite e por ter deixado esse testemunho tão importante e tão interessante. Eu não resisto a fazer uma ronda final pelos grupos internacionais que nos acompanham para pedir exatamente um último comentário a tudo aquilo que foi aqui dito, de forma necessariamente breve. Andamos sempre numa corrida contra o tempo, mas fica à vontade de nos reencontrarmos noutras circunstâncias. E vamos ao pico, ao grupo folclórico da Casa do Povo da Candelária. Eva Garcia, qual é a sua última mensagem para esta nossa sessão conjunta? Olha, esperemos, aprendemos todos muito
aqui uns com os outros. Esperemos, a tal qual como o caro senhor dos Estados Unidos disse, esperemos que haja oportunidade de nós interligarmos todas estas tradições que, no fundo, são parecidas e, ao mesmo tempo, tão diferentes. E vamos todos tentar manter as nossas tradições vivas, presentes, para as perpetuarem, para que isto não acabe por aqui. É o meu desejo, penso que o desejo a representação do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária. Muito bem. O Grupo Mãe, neste caso, que de alguma forma foi dando origem a todas essas ramificações que espalham e dignificam a cultura popular açoriana um pouco por todo o mundo açoriano também. Obrigado pela sua participação. Obrigado. No Rio de Janeiro, o Leonardo Soares, que além de ser o presidente da Casa dos Açores, é desde muito novo um elemento sempre entusiasticamente ligado ao grupo folclórico Padre Tomás Borba. Sendo um apreciador de folclore, gostou certamente desta nossa conversa sobre o tema. Não, muito. Eu quero agradecer à Direção Regional das Comunidades pela oportunidade de participar. Agradecer a todos os participantes, conhecer um pouquinho da realidade e da dificuldade de cada um de vocês e deixar a Casa dos Açores e o Grupo Folclórico Padre Tomás Borba à disposição para o que vocês precisarem e a gente poder manter essa rede de contatos daqui para frente. Obrigada. Obrigado nós, Leonardo Soares, do Rio de Janeiro. Vamos agora do Brasil para o Canadá recolher o último testemunho da Maria Carreira, que é a diretora do Grupo Folclórico Memórias da Nossa Terra, da Casa dos Açores do Winnipeg. Que mensagem final gostaria de deixar aqui para as pessoas que, em geral, sendo dos Açores, gostam do folclore açoriano? Convém ligar o microfone para conseguir ouvir. Desculpe, nós aqui vivemos da saudade e aprendemos através do mundo inteiro. E as minhas colegas aqui, apesar de elas falam português, eram nervosas, mas o folclore e o dançar é uma forma de expressar a língua. Podem não falar, mas no dançar percebe-se que a cultura está nelas. E esperamos que um dia tornemos a ter um encontro assim, para que a gente possa partilhar mais e aprender uns dos outros. É verdade, oxalá que sim. Para já que passe a pandemia depressa e em toda a parte. E depois que possamos estar presencialmente uns com os outros, também à conta do folclore, que é, aliás, o interesse comum. Obrigado aos 4 do Winnipeg e, mais uma vez, uma saudação especial nesse vosso dia do Canadá. Vamos do Canadá para a Bermuda. A Hélia Tavares, que aqui representa o grupo folclórico do Clube Vasco da Gama. Que mensagem final gostaria de acrescentar a esta nossa conversa? Desde já queria agradecer pelo convite. Foi muito bom. Espero que não seja a última vez que nos encontramos todos juntos, que podemos ter mais oportunidades de nos juntar e falar sobre as diversas dificuldades, de tudo. Foi muito bom e nunca desistam. Não é fácil, mas temos que lutar. Isso é que é. Obrigado, Hélia Tavares, também pela sua disponibilidade de estar connosco. Eu acho que devíamos terminar com a Cláudia Magnoni, justamente porque aqui representa a expressão mais diferente do folclore açoriano no mundo. Ela é bailarina do grupo de danças folclóricas uruguaias Los Azoreños, da cidade de São Carlos, do Uruguai. Quando é confrontada, como foi nesta última hora, com essas questões e preocupações em torno do interesse comum que a todos congrega, que é o folclore dos Açores, o que é que sente enquanto jovem, já nascida no Uruguai, provavelmente descendente de 7ª, 8ª, 9ª geração dos primeiros povoadores açorianos, o que é que sente quando se fala do folclore, sendo uma realidade tão distante no tempo e no espaço como é a sua? Bueno, sí, en realidad la forma fue esto, como les comentaba, el legado de Ariel Guadalupe, el que de a poquito fuimos conociendo la cultura y bueno, y queriéndola también, adoptándola también parte como nuestra.
al igual que el idioma, como comentaban los compañeros, nosotros, si bien Uruguay, ustedes saben que nuestra lengua es el castellano, en nuestra sede se da específicamente la lengua portuguesa. Hay cursos de lengua portuguesa donde, bueno, se invita a los socios y a la comunidad en general a participar de los diferentes grados que se enseñan allí. Esta oportunidade que agora aqui teve de falar e ouvir outros dirigentes de outros grupos, de outras realidades geográficas, dá-lhe mais força para continuar a fazer o seu trabalho aí, em nome da cultura popular açoriana? Sí, totalmente. Estas instancias son muy enriquecedoras justamente por ver las diferentes realidades y bueno, y creo que sirve para seguir adelante y contar con el apoyo de las diferentes casas también. Claro que sí. Cláudia, muito obrigado também por estar em direto connosco a partir do Uruguai. Doutor Maduro Dias, provavelmente está tudo dito de essencial nesta altura em que não podemos, infelizmente, prolongar por muito mais tempo a sessão, mas em que gostaríamos certamente de ter outras oportunidades como esta. Há aquela palavra final que lhe pareça importante acrescentar nesta altura? É simples. Caro José Andrade, caro diretor regional, arranje mais oportunidades virtuais ou reais para que efetivamente a diáspora não seja a diáspora, mas seja um bocadinho dos Açores lá fora ou um bocadinho do mundo cá dentro. Muito bem, agora sim, está tudo dito. Muito obrigado a todos pela vossa importantíssima participação e, mais do que isso, muito obrigado pelo excelente trabalho que fazem nessas diferentes realidades geográficas, interpretando a boa cultura popular açoriana que dignifica o bom nome dos Açores, onde quer que esteja. Muitos parabéns pelo vosso trabalho e muita força para continuarem, porque às vezes, de facto, não é fácil, mas vale a pena. Obrigado a todos também aqueles que nos acompanharam ao longo desta sessão, a todos aqueles que nos vão ver mais tarde, uma vez que a gravação fica agora disponível na página oficial de Facebook da Direção Regional das Comunidades. Obrigado também ao Dr. David Lopes, o nosso colega da Direção Regional, coordenador do Núcleo de Apoio às Comunidades, que tornou tecnicamente possível esta emissão tão tecnologicamente desafiante de colocarmos aqui à volta da mesma mesa virtual o folclore açoriano em 6 diferentes países da diáspora açoriana. Obrigado a todos, muita força para cada um. Vamos continuar este bom trabalho em nome dos nossos Açores. Até sempre e haja saúde.